Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje, hoje tem revisão. Vamos para a nossa revisão do que nós estudamos até agora. Isso, vamos retomar alguns conteúdos com você. Quem ficou com dúvida, quem não entendeu muito bem, hoje tem chance de rever alguns conteúdos. Você que já está craque, está sabendo tudo, usa a aula de hoje para testar seus conhecimentos. Vamos ter bastante exercícios na aula, então você vai vendo até onde você conseguiu aprender, aonde ainda precisa estudar um pouquinho mais. A aula de hoje vai servir muito para isso. Legal? Você que acessa as aulas pelo Classroom, lembre-se de clicar no link da chamada, preencher a sua chamada. Você que faz os exercícios pela TV, lembre de apresentar os exercícios à escola. Legal? Recados dados? Vamos iniciar nossa revisão de hoje falando sobre produção econômica no período colonial e ainda a sociedade que se formou em torno do açúcar. Então, lembre açúcar, essa principal atividade econômica que nós estudamos até agora, e vamos falar de outras atividades econômicas desse Brasil, colônia de Portugal. Para a gente começar, uma imagem para você, ou duas imagens para você, que mostram esse Brasil agrícola. Essa imagem da sua esquerda é uma imagem do Mato Grosso, a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, e mostra uma colheita de soja, então, e algumas colheitadeiras formando essa imagem que fica até bonita. Do lado direito, você tem uma reportagem do jornal Gazeta do Povo, falando sobre Brasil e a nobre missão de alimentar o mundo. O Brasil é líder entre os grandes produtores mundiais de alimentos em produzir mais com menos e de forma sustentável, segundo essa reportagem. Então você tem um Brasil que é o celeiro do mundo, é líder em na produção de vários tipos de alimentos, e aqui uma imagem que mostra um pouco dessa grandeza agrícola do Brasil nessa colheita de soja. Então, esse viés agrícola, ele é presente no Brasil desde o período colonial, ele vem do período colonial. Então, produção agrícola é extremamente forte no Brasil. Então, o assunto dessa nossa aula é economia agrícola, essa produção na colônia. E para falarmos disso, é fundamental a gente lembrar o que é pacto colonial. E esse desenho te mostra um pouco isso, esse esquema. A metrópole, no caso do Brasil, era Portugal, e o Brasil que era a colônia. Então, a relação da metrópole e da colônia, ou Portugal e Brasil. Tudo que saía do Brasil, principalmente metais preciosos e gêneros tropicais, para Portugal, e Portugal mandava para a colônia, para o Brasil, manufaturas e equipamentos e outros produtos. Então, essa relação de pacto colonial, a gente pode definir até fácil assim. Portugal tinha o monopólio. Somente Portugal podia comprar produtos do Brasil. Todo navio que saísse do Brasil deveria passar por Portugal ou prestar contas a Portugal. O Brasil era a colônia. Essa economia de pacto colonial está dentro daquele mercantilismo que você estudou até lá no primeiro ano do ensino médio. Tá lembrado? Então, o Brasil, nessa relação com Portugal, o Brasil que é a colônia, tinha como características economia especializada. O investimento era externo. Economia especializada, lembra? Um produto só, no caso principal a cana-de-açúcar que nós vimos até agora. Investimento externo. O Brasil era dependente do mercado externo, está aqui no esquema mostrando. O Brasil precisava de mercadorias que vinham de fora e ainda mão de obra compulsória, mão de obra escrava. No início indígenas, depois escravizados vindos da África. Legal? Pacto colonial, relação entre Brasil e Portugal. A grosso modo, Brasil ou colônia só vende para a metrópole, colônia só compra da metrópole. É uma relação exclusiva aí. A colônia só pode ter relações com a sua metrópole. Sobre isso, pau-brasil. Primeira relação extrativista do Brasil e é a principal
atividade no período pré-colonial. Até 1530, quando Portugal decide realmente colonizar, ocupar a colônia, até então, até 1530 mais ou menos, pau-brasil é a principal atividade econômica. Então, responda essa perguntinha aí para a gente continuar. Por que tanto interesse nesse Brasil pré-colonial na extração do pau-brasil? O interesse se dava porque a qualidade dessa madeira, o pau-brasil, que era muito usada na produção de corantes para tecido e na fabricação de móveis. Então havia um interesse comercial muito forte nessa madeira lá na Europa. Ainda, a abundância dessa árvore de madeira nobre nas regiões costeiras do Brasil, nas regiões litorâneas do Brasil, havia grande presença dessa árvore. E claro, o seu alto valor comercial, que vai atrair pessoas para levar essa madeira e vendê-la. Ainda uma observação, a mão de obra indígena usada na extração do pau-brasil, na forma de escambo, a troca de trabalho por uma mercadoria, por algo assim que não seja dinheiro, não é uma relação que envolve dinheiro. Então, mão de obra indígena na extração do pau-brasil, lembra disso. Ó, aqui tem uma imagem de uma moenda de cana, usando até uns boizinhos aqui para girar a moenda. A primeira opção portuguesa para colonizar e explorar a colônia foi o açúcar. Por que açúcar? Responde aí.
A opção pelo açúcar. Essa é a ideia aqui para você responder. Por que Portugal escolheu o açúcar, então? Primeiro, a experiência que Portugal já tinha com o plantio da cana-de-açúcar nas colônias de Portugal, nas feitorias de Portugal, nas ilhas do Oceano Atlântico. Ok? Mas, clima e solo favorável no Brasil. Os portugueses perceberam que o clima do Brasil e o solo do Brasil, esse ambiente, era muito favorável ao plantio da cana-de-açúcar, que ela poderia se adaptar bem em solo brasileiro. Grandes extensões de terra. A cana-de-açúcar precisava de grandes extensões e isso não é nenhum problema no Brasil. Mais ainda, mercado consumidor europeu em expansão. Então, um açúcar com melhor valor na Europa era de grande procura. O açúcar, que era um produto até então muito caro, as pessoas queriam muito ter acesso ao açúcar e Portugal então viu uma grande possibilidade comercial aí. Mais ainda, utilização de mão de obra escrava para a produção. Então, trazer escravos africanos para substituir os escravos indígenas que trabalhavam no Brasil foi mais um dos motivos para Portugal escolher a cana-de-açúcar. Havia possibilidade clara de uso de mão de obra escrava. Então, alguns fatores que fizeram com que Portugal optasse pela cana-de-açúcar. Principal, solo favorável, clima favorável e condições de venda. A ideia era vender muito e ganhar muito dinheiro com isso. Lembra que essa opção pelo plantio de cana-de-açúcar no Brasil vem a partir de 1530, quando o comércio de especiarias com a Índia começou a diminuir, começou a entrar em declínio. Então, Portugal precisava continuar ganhar dinheiro. Plantation foi o modelo de sistema agrícola escolhido e usado durante todo o período colonial. Essa imagem exemplifica alguns elementos de uma plantation. Então, responda essa pergunta olhando essa imagem.
A observação dessa imagem, ela vai te dar uma ajuda bem boa para responder quais as características de uma plantation. Repara então que você tem mão de obra escrava. Aí, então, mão de obra escrava, uma das características. Outra que você percebe, toda a plantação é de um único produto, aí no caso, cana-de-açúcar. Então, você tem cana-de-açúcar e mão de obra escrava. Então, um produto só, mão de obra escrava. Repare no tamanho da propriedade rural. Então, uma grande propriedade rural. E o que a imagem não mostra, mas toda essa produção era para exportação, para fora da colônia. Então, as 4 características de uma plantation. Grande propriedade rural, que você encontra muitas vezes com o nome de latifúndio. Uso de mão de obra escrava, indígenas no início e escravidão africana depois. Monocultura, ou seja, produção de um gênero agrícola tropical. E ainda exportação. Lembre-se do Pacto Colonial. Portugal tinha um monopólio sobre compra dos produtos da colônia. Então, exportação. Então, plantation, lembre dessas 4 características. Em todas as aulas a gente falou disso, então fica fácil para você lembrar, certo? Ei, sociedade açucareira. Essa sociedade que girou em torno do açúcar. E essa imagem aqui até de uma casa grande, de algumas pessoas chegando até ela. Essa sociedade em torno do açúcar, ela possuía algumas características específicas. E é sobre isso que é para você responder. Essa imagem, ela já te apresenta algumas características da sociedade em torno do açúcar, da sociedade açucareira. Primeira delas, maior parte da população
na área rural. Então você tem que essa área rural muito forte, poucas cidades, poucas vilas desenvolvidas nessa sociedade açucareira. A área rural é onde está a maior parte da população. Ainda, trabalhavam em propriedades rurais ligadas à produção agrícola e pecuária. Lembra? Pecuária é muito importante e entra junto aí os bois como força motriz, como meio de transporte também. Escravos eram o maior número. Essa sociedade açucareira tinha os escravos como maior parte da sociedade. O senhor de engenho era autoridade na sua região, tanto dentro do engenho quanto ao redor desse engenho de açúcar. O engenho era, por consequência, o núcleo social, administrativo e cultural da região da colônia. E havia diversas outras ocupações, além daquelas ligadas diretamente à produção de açúcar, ligadas aos senhores de engenho. Além de escravo e senhor de engenho, havia outras ocupações também periféricas a essa produção de engenho. Tranquilo? Então, uma sociedade que tinha alguma diversificação em atividades menores em volta dessa sociedade açucareira, mas o maior número de pessoas nessa sociedade era de escravos. Aqui você tem um engenho de açúcar apresentando várias características, várias imagens que te entregam como é um engenho de açúcar, para te facilitar na memória. Então, o engenho é a unidade produtiva do açúcar, é o lugar onde se produz açúcar. Então, que elementos faziam parte de um engenho de açúcar? Responde aí. Essa é uma questão
que basta observar a imagem, você consegue responder mais facilmente. Você tem a casa grande no canto direito lá em cima, a casa grande no ponto mais alto. Atrás da casa grande, uma capela, mais um elemento. Descendo a senzala, você tem aqui a estrutura da produção do açúcar, a moenda está aqui, aqui onde se faz o pão de açúcar, aqui desenformando esse açúcar, então aqui você tem a estrutura produtiva mesmo. O canavial, então repara que esses elementos aqui do engenho já aparecem nessa imagem. Você tem o uso dos bois como força de meio de transporte e aqui como força motriz. Então, meio de transporte e força motriz, o uso dos bois. Então, você tem vários elementos do engenho de açúcar aparecendo nessa imagem. Tem alguns ainda que não aparecem. Então, como a gente falou, a casa grande, que o nome entrega, Casa Grande. É o casarão onde moravam o senhor de engenho e a sua família. Ele era o centro administrativo do engenho, a Casa Grande. A senzala, uma construção precária, onde moravam os escravos, onde viviam. A capela, a casa do engenho, formada pela fornalha, pela moenda e tudo mais. A casa de purgar, para limpar esse açúcar e torná-lo mais puro. Os galpões e, claro, o canavial e a roça, onde se plantavam os produtos de subsistência necessários ali para a alimentação do pessoal dentro do engenho. Esses são os principais elementos. Lembra que a gente já falou disso nas aulas? Legal. Ei, continuando. Além do açúcar, não era só açúcar nessa sociedade colonial brasileira. Não. Pequenos proprietários rurais produziam gêneros alimentícios para consumo interno. Então, além dos engenhos, havia também propriedades rurais que produziam mercadorias para o consumo interno, dentro da colônia, que não eram de exportação. Portanto, não se pode afirmar que na colônia havia apenas plantation, um produto só para exportação. Havia também produção para o mercado interno, menor, mas havia. Então, sobre essas outras atividades, responda aí.
além do açúcar. Então a pergunta é sobre outras atividades que não o açúcar, outras atividades produtivas aí. Então, pecuária, muito ligada à produção de açúcar, como a gente viu na imagem, os bois sendo usados além de alimentação, muito além da alimentação, como força motriz e meios de transporte. Além disso, mandioca, feijão, milho, arroz eram muito ligados à subsistência, mercado interno, produção para dentro da colônia, não ser exportados. Algodão foi muito importante e boa parte desse algodão passou a ser exportada também. Além disso, o tabaco foi outro produto muito produzido no Brasil, também para exportação e aí ligado ao comércio de escravos vindos da África. Era um dos elementos para ser trocados por escravos na África, nas feitorias portuguesas. Então, não era só açúcar. Pecuária, algodão e tabaco e os produtos de subsistência necessários à sobrevivência dos colonos. Ok? Ei, uma imagem que você já viu nas nossas aulas e que mostra uma família colonial. Essa pintura foi feita pelo Jean-Baptiste Debré, no Brasil no século XIX, e que mostra uma típica família colonial brasileira. Já que ela é uma típica família colonial brasileira, olhando essa imagem, observando ela, defina o que era o senhor de engenho e como era essa sociedade, então, essa família colonial brasileira. Vai lá!
Você consegue observar então o chefe de família, que na sociedade açucareira é o senhor de engenho, à frente, as filhas, depois a esposa e depois você tem as escravas. Lembre-se que havia muitos escravos domésticos, nós falamos sobre isso nas aulas. Não são só os escravos do canavial, da produção de açúcar. Muitos escravos domésticos, incluindo, lembra, ama de leite, uma dessas ocupações, um dos trabalhos dados para as escravas. Então você tem escravos domésticos que vinham depois da família, mas guiados sempre pelo chefe de família, no caso da sociedade açucareira, o senhor de engenho. Então nós temos aqui uma família patriarcal, ok? Então o patriarcado é marca dessa família. O senhor de engenho, ele é o que nós podemos chamar de a nobreza da terra. Ele exercia o poder localmente, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, onde ele impunha sua vontade, ambos, ou na esfera pública ou na esfera privada. Então, cargos políticos nessa sociedade açucareira eram, na maioria das vezes, ocupados por senhores de engenho, que tinham essa influência política, então, e, obviamente, dentro do engenho, o senhor de engenho é a maior autoridade. Então, tanto na esfera pública quanto privada, ele impunha a vontade dele, e essa vontade é que era obedecida. Nas palavras de Antonil, lembra dele? Várias vezes já falamos sobre ele nas aulas. O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, muitos querem, porque traz consigo o ser servido, ser obedecido e ser respeitado de muitos. Então, todos querem ser senhor de engenho, porque ele traz todos esses benefícios. Você vai ser servido, obedecido e respeitado. Então, é o objetivo máximo dessa sociedade colonial açucareira, ser senhor de engenho. Havia presença de escravos em funções domésticas, como você viu, a imagem mostra isso. Eles não estão trabalhando no canavial, estão em funções domésticas. Então havia isso. Ok? Bora? Tranquilo analisar o quadro? Povo, na aula de hoje nós revisamos esse Brasil açucareiro, esse Brasil de produção colonial, esse Brasil agrícola. Lembre-se, não é só açúcar, isso tem que ficar claro para você. Não é só plantation. O açúcar foi importante, plantation foi nessa produção de larga escala, mas havia também outros gêneros sendo produzidos no Brasil, mas o Brasil era basicamente de produção agrícola. Não havia manufaturas, fábricas no Brasil. Não, o pacto colonial, como nós vimos no comecinho, impedia isso. O Brasil era o que nós chamamos de colônia de exploração. Então, o que Portugal necessitava de gêneros agrícolas, de produtos tropicais, buscava no Brasil. Então, o Brasil servia a Portugal. Lembra? Monopólio comercial? Tudo que Portugal precisa, Portugal busca no Brasil e o Brasil só podia fazer negócios com Portugal. O primeiro desses produtos foi o pau-brasil, uma atividade extrativista. Não se plantava, não se tinha cultura do pau-brasil, não se plantava isso os portugueses. Apenas a extração da madeira. E essa extração, lembra, usando mão de obra indígena, principalmente através do escambo, uma forma de escravidão. Então, indígena. Período pré-colonial, pau-brasil. Depois, cana-de-açúcar foi a primeira grande produção colonial, usando o sistema de plantation. Grande propriedade rural, um produto só, mão de obra escrava para exportação. Você já decorou isso bem fácil. A maior parte da população vivia na área rural. Nesse Brasil, principalmente até o comecinho ali do século XVIII, área rural. Girava em torno do engenho de açúcar, que é esse centro administrativo, esse centro cultural, esse centro social, o engenho, ok? E havia outras atividades além do açúcar. Não é só açúcar, havia outras atividades, principalmente ligadas à subsistência, além delas, a pecuária, algodão
e fumo. Essa foi a nossa aula de hoje. Você conseguiu revisar, conseguiu lembrar disso, respondeu os exercícios. Você viu que acertou? Está indo no caminho legal. Teve dificuldade? Dá uma estudadinha nesses assuntos, converse com seu professor, vai ficar muito mais fácil. Galera, a gente vai ficando por aqui, a gente encerra essa aula de revisão de hoje então e a gente volta na nossa próxima aula. Tchau!